A gente quer dar as boas-vindas a vocês que estão aqui conosco, quem já esteve aqui conosco no módulo 1 e está aqui novamente no módulo 2. Essa formação é ministrada pelo coletivo Clandestinas. A gente vai falar a respeito do cinema feito em Goiás. Então, eu vou apresentar a Thaís. Thaís Oliveira é docente efetiva e coordenadora do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, UEG. Ela é pós-doutora em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, doutora em Performances Culturais pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, UFG, mestre em Arte e Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais da UFG, graduada em Arte Audiovisual com especialização em Cinema e Educação, atua na área de produção cinematográfica, prioritariamente como captadora de som direto e editora de som. Também dirige filmes. Então, eu passo a palavra aí a Thaís Oliveira. Bom, primeiramente, boa noite para todas que estão aqui hoje, né, nos acompanhando nesse dia 7 de junho, fico muito feliz. Eu gostaria, primeiramente, de fazer minha descrição. Então, eu sou Thaís Oliveira, eu sou morena, estou usando óculos, estou nesse momento, tenho cabelos médios, de médios a longos, e estou nesse momento usando uma camisa rosa forte, né, um rosa um pouquinho mais forte. Eu entrei no curso de Cinema e Audiovisual como aluna lá no ano de 2006. Eu sou da primeira turma do curso de cinema, né? Em 2006 ainda era um curso que se chamava Comunicação Social com habilitação em Rádio e TV, mas logo no final de 2006 para 2007, ele troca a sua nomenclatura, passa então para Comunicação Social com habilitação em Audiovisual, e lá depois, em 2014, vai se tornar o curso que é hoje, né, com a nomenclatura de Cinema em Audiovisual, deixando de ser uma habilitação da comunicação. Eu entrei nesse curso porque eu queria muito trabalhar com rádio. Era uma pessoa apaixonada por rádio, apaixonada por música, né? Eu sabia de alguma forma que eu queria trabalhar já com coisas sonoras, né, e não com imagem. Então, assim, a minha jornada com o mundo sonoro no cinema começa ali com a Simone Caetano, com Ecléticos Corações, e logo depois a Aline Fratari, também cineasta goiana, foi rodar um filme. Eu pedi oportunidade para fazer o som direto, então sempre para começar, sempre nessa base da insistência mesmo, né? E a partir dali, de 2007 até hoje, tenho feito captação de som direto para filmes, mixagem, né, e foley. Ainda no curso, eu tinha muito uma vontade de dar aula de som, porque na minha área, por ser uma área técnica, eu fui uma das primeiras, né, uma das pioneiras mulheres que trabalharam com captação de som aqui no estado de Goiás, né, lá em 2007. Então, por ser mulher na técnica, eu ouvi dos mais diversos tipos de coisas que vocês podem imaginar. Conversas do tipo, olha, você não pode passar o que você sabe para ninguém, porque senão vão tomar o seu lugar. E esse foi sempre um pensamento que eu nunca tive. Assim, não, muito pelo contrário, eu quero mais ensinar o máximo de gente possível, né, para que mais pessoas possam trabalhar na área, especialmente mais mulheres, né, que é uma luta minha desde então, assim, mulheres na técnica, seja na fotografia, seja na maquinária, na elétrica ou no som, né, e aí já ali em 2007/2008, eu já fiquei com isso na cabeça, eu quero voltar para essa universidade e quero dar aula nessa universidade. E logo em 2010 eu passei num concurso na Rádio Brasil Central, também sendo uma das primeiras mulheres a operar a mesa de som lá, então assim, essa questão da mulher na técnica sempre foi uma coisa que me atravessou, na verdade, pela própria função que eu desenvolvi. Em 2010, finalizei uma pós-graduação com tema também de captação de som em um filme do Amarildo Pessoa, chamado Marimbondo Amarelo. E aí, no mestrado, eu adoeci. Eu tive meningite. E esse negócio da meningite mexeu muito comigo, especialmente o som. E aí foi onde eu comecei a entrar na área de arte sonora. Fiz uma pesquisa no mestrado sobre
sons que são, na verdade, imagens sonoras. Então, todo o exame de ultrassonografia que a gente faz, ressonância magnética, a gente só tem as imagens que a gente tem porque são capturadas por microfones. Pesquisei sobre isso no mestrado. No doutorado, fui pesquisar sobre sons característicos da cidade de Goiânia. E no pós-doutorado, fui fazer um levantamento de filmes e profissionais que trabalham no estado de Goiás, né, de 2000 a 2020. Onde que nós podemos localizar esse meu recorte? Dentro de uma cronologia aí do cinema goiano que vai ser abordado pela Naira, né? Então, a gente tem lá em 1940 alguns filmes que já tinham sido produzidos em Goiás, né, como o documentário Goiás Pitoresco, de 48, Goiânia Cidade Caçula, de 49. A ficção, ela é, assim, de certa forma, inaugurada, né, com Cici Pinheiro aqui em 1960, Cécio Tirré, João Bênio, né, e o Jocerlan Melquiades. E aí, em 1985, surge a seção da ABD Goiás também, né, que foi e é ainda muito importante. E aí, o meu recorte vem de 2000 até 2020, né, que esse recorte ele foi escolhido especialmente por conta da digitalização dos equipamentos, né, câmeras, microfones, e essa maior democratização também, e especialmente por conta das leis de incentivo, né, que fizeram um boom, assim, uma revolução de fato no que nós produzimos, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro, né, no Centro-Oeste e em outras regiões também. E aí, como é que foi realizada, então, essa pesquisa de filmes feitos em Goiás? Eu selecionei 17 festivais aqui do estado de Goiás. Grande parte dos festivais, né, produzidos em mais de uma edição aqui no estado de Goiás. Então, eu peguei todos os catálogos até 2020 e separei por ano, tipo de direção, se era homem, mulher, um coletivo, né? Não binário, se era também documentário, ficção, documentário, ficção, animação experimental, se era longa, curta, média, né? Com a quantidade a partir de mais de 70 minutos, menos de 70 minutos, a partir da classificação da Ancine. E também comecei a separar por ficha técnica. Então, só para vocês terem uma ideia geral dessa base de dados, qual a produtora, empresa produtora, né? Então, qual a duração, se é obra seriada, se é longa, se é curta, se é média-metragem. E aí, aqui uma separação por profissionais de som, que é a minha área, né, específica, mas também profissionais de fotografia, profissionais de produção, elenco, montagem, arte. É possível apresentar alguns dados desses últimos 20 anos, né? E que dados são esses, né? Então, por exemplo, a gente consegue ver a quantidade de filmes produzidos por ano aí em Goiás de 2000 a 2020, né? Como esse gráfico aí, né? Que a gente pode acompanhar um alto crescimento ali, especialmente em 2009, né? Quando foram lançados esses filmes em 2009, depois tem uma queda, depois volta, especialmente ligados a fomentos estaduais, municipais e federais. Então, nós tivemos 776 curtas-metragens realizados nesse período, né? Depois a gente pode analisar aí 333 filmes de média-metragem, 34 produtos audiovisuais estavam ali em análise ou porque estavam em desenvolvimento, em fase, naquele momento de finalização, então não tinham finalizado exatamente a sua minutagem correta, ou no catálogo não tinha exatamente a duração do filme. 32 obras seriadas e 27 filmes de longa-metragem, né? Durante esses 20 anos aí, mais produzido foi ficção, depois o documentário, ali, ficção com 494, depois o documentário com 425, aí logo abaixo, ali, quase empatados, filmes experimentais e filmes de animação, e a direção por gênero, 850 dessas obras são dirigidas por homens.
253 dessas obras são dirigidas por mulheres, 59 dirigidas ali por mulheres, mulher e homem, né, dividindo a direção, 37 obras dirigidas por coletivos audiovisuais aqui do estado, e 3 ainda estavam em análise no momento da elaboração deste gráfico. Primeira análise de dados, né? Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é que a importância não só dos cursos disponibilizados em festivais, né, e tudo mais, mas também das universidades para esse cenário recente aqui no estado de Goiás. Eu acho que muita coisa ainda vai ser publicada, vai ser produzida a partir desses dados levantados, né? Então, caso alguma pesquisadora que esteja aqui, por exemplo, hoje, né, na mostra clandestina, ou que assista, né, escute esse vídeo depois, queira, por exemplo, desenvolver uma pesquisa sobre mulheres na fotografia em Goiás, né, eu tenho as fichas técnicas das mulheres, né, a gente pode fazer um filtro e disponibilizar para essa pesquisadora, por exemplo, né. Então, a intenção dessa coleta de dados, né, gigantesca de dados, é também contribuir de alguma forma para que futuras pesquisadoras, futuras cineastas ou cineastas do presente, né, que estão aqui entre nós, possam também utilizar, né, esses dados coletados para escrever um pouco da história recente, né, que é muito recente a nossa história do cinema feito aqui em Goiás, mas ele existe e precisamos falar sobre ele. Eu sou Naira, sou professora do Instituto Federal de Goiás, da licenciatura em Artes Visuais, sou multiartista, apresentar para vocês algumas mulheres do cinema em Goiás. Hoje, especificamente, eu vou me ater às pioneiras. Quero dizer que até o momento, o que eu percebi dentre o que eu estudei é que nós, mulheres aqui no estado de Goiás, começamos com o trabalho de cinema a partir da música. Isso vem do livro, eu tive essa percepção, não sei se outra pesquisadora, daqui mais um tempo, vai encontrar algum outro dado, mas até o momento o que eu encontrei foi isso, a partir do livro A Música em Goiás, de 1981, escrito pela Belkis Spencer Carneiro de Mendonça, que foi uma professora na escola de música da UFG e que era neta da Nhanhá do Couto, uma personalidade extremamente importante aqui no estado de Goiás, a Belkis, e também a sua avó Nhanhá do Couto. Essas mulheres, elas começaram a fazer os fundos musicais, né, dos filmes. Antes eram as bandas do Exército que tocavam para sonorizar os filmes silenciosos, e a partir de 1914 surgiram pequenas orquestras. A primeira foi comandada pela maestrina e pianista também, que é a Nhanhá do Couto, só que elas tocavam muitas vezes, ou cantavam, com músicos homens. Então, lá ela fundou o Clube Caravana Smart e tocava lá no cinema luso-brasileiro. Outras vezes se faziam apresentações antes da exibição. Aqui a gente tem uma foto com uma tela de cinema. Numa dessas salas aqui, a gente tem a Orquestra Ideal, Edmeia Camargo, essa daqui que está aqui no piano, e a Nazinha, essa daqui que está no violino, foto de 1927. Percebi que nós mulheres, as mulheres goianas, porque para minha pesquisa importou essa mulher ser goiana, radicada em Goiás, ou que morou aqui no estado de Goiás à época. Então, a gente já está há 58 anos, não sei se pode haver outra pessoa antes da Cici Pinheiro, que é a pessoa que eu vou trazer. A Cici Pinheiro é essa mulher aqui, que vocês estão vendo na foto. É uma personalidade que foi muitíssimo famosa no estado de Goiás, ali nos anos 40, e foi uma pioneira, assim, no estado de Goiás, em São Paulo. Ela foi incrível, o nome dela é Floraci Alves Pinheiro, nasceu em 1929, faleceu em 2002, nasceu em Arizona, veio para Goiânia, morou na chácara da família dela, do Crimea Leste, começou a atuar com teatro quando era muito jovem, porque ela era muito tímida.
Ali, desde quando ela tinha uns 19, 20 anos, ela foi explorando, né, ali, ó, os seus talentos ali, os seus múltiplos talentos no teatro, escrevendo espetáculos, ensinando para adultos e para crianças teatro em Goiás, em Goiânia, fazendo radionovelas, telenovelas ao vivo em Goiânia e em São Paulo, dirigindo espetáculos, produzindo, escrevendo roteiros. Ela dublou filme para TV, ela atuou como assistente de direção de programa de TV, como um programa Câmera 1 na TV Paulista, foi relações públicas, trabalhou com locução de alguns longas-metragens antigos, né, locução comercial mesmo, e ela também foi arte educadora para crianças e adolescentes. Ela é a primeira mulher no estado de Goiás a ensinar educação sexual para adolescentes em escolas. Ela foi criticada, mas ela conseguiu. Criou até uma personagem chamada Goianinho para poder fazer isso. Ela participou de muita coisa, ela foi diretora do Centro Cultural Martins Sererê, com um espaço muito importante para a gente aqui em Goiânia. Ela participou do universo da literatura, foi conferencista, oradora, está citada no Dicionário Bibliográfico Regional do Brasil, e em livros, né, que falam sobre literatura no estado de Goiás. E aí, a Cici Pinheiro, que também foi pioneira do rádio, a primeira voz feminina no rádio, em Goiânia foi dela. Depois disso, lá em 1966, 1967, era o sonho de Cici Pinheiro dirigir um filme. E quando ela vai dirigir um filme, ela não era uma pessoa que não sabia lidar com audiovisual. Ela já fez várias coisas lá em São Paulo, né? Foi assistente, ela dirigia espetáculos, então alguma noção ela tinha. Aí ela vai e começa a ler, né? Ela se inspira na obra do Bernardo Guimarães, no livro O Ermitão do Muquem. E aí, gente, a Cici Pinheiro gravou em material bruto 45 minutos desse filme. Os negativos, segundo ela, está escrito isso, foram deixados na TV Anhanguera e a TV Anhanguera perdeu tudo. Mais um problema para a memória. Ela ficou extremamente desgostosa com isso daí. E aí, nisso, depois de tantas lutas, tantos enfrentamentos, porque ela falava assim que em Goiás se valorizavam mais os bois e a soja do que a arte, né? Ela acaba encerrando a sua carreira, ela é premiada, ganha até o Jaburu, ela volta para o teatro e ela acaba encerrando a sua carreira em 1989 com a peça Gimba. Ela se recolhe na chácara da família, né? Ela morre em 2002, do coração, ela faz uma cirurgia e não dá certo. Então essa é uma das pioneiras aí. Quando eu considero ela pioneira, eu estou falando como no papel da direção. Não estou falando do filme finalizado, porque o filme não foi finalizado e está desaparecido. Depois a gente precisa citar aqui a Maria Noemi de Araújo, que está na dissertação da Campus, lá de 2014, que descobre a participação dela, que hoje ela é psicóloga, ela não mora no estado de Goiás, com esse documentário institucional aqui, e que participou do Cineclube Antônio das Mortes. Então, para mencionar a presença dela. E aí a gente chega em Rosa Berardo, que é professora da Faculdade de Artes Visuais e do mestrado e doutorado em Arte e Cultura Visual, que muda para cá, para Goiás, fugindo, a família dela vem fugindo da ditadura militar. A Rosa, ela se desenvolveu como fotógrafa, jornalista, ela ganhou o Manicom FM10, era FM10, né? Aquela câmera bem pesada, fotografou por vários lugares, teve uma série de cartões telefônicos dos orelhões antigos, que ela colocou fotos aí do Pantanal, ela ministrou alguns cursos, né, de fotografia para crianças e pessoas, montou a Escola em Scopus, de 2003. A Rosa, ela é uma das mulheres mais importantes do Brasil a ter registrado os povos Xingu ali nos anos 1980. Ela tem um acervo grande sobre como era no Xingu naquela época, dos povos ali, e ela já teve com importantes personalidades ali. Agora eu vou finalizar falando do filme André Louco, que é um filme o primeiro filme feito por uma mulher profissional, do modo mais profissional. Lá em 1990, ela lança esse filme, inspirada na obra do Bernardo Ellis, que é um importante, muito famoso escritor goiano.
ela ganha o prêmio Shell da Lei Sarney, e ela começa a rodar esse filme em 1988. Esse filme ficou 2 anos parado, e só vai lançar ele em 1990. Ficou parado por falta de dinheiro. O dinheiro do prêmio Shell, ela fala que foi pouco. Ela contrata o fotógrafo mais famoso que tem, que era o Rodolfo Sanches. Ele exige, para fazer a melhor fotografia do filme, trabalhar com filmes importados de Nova York, película em preto e branco, por escolha estética, porque Rosa Berardo, ela gostava ali do expressionismo alemão, né? O filme terminava, tinha que alguém pegar o carro, levar no aeroporto, das antigas companhias aéreas Varig e VASP, para poder ser revelado. Alguém ligava de lá e falava assim, deu certo. E sempre deu certo. Então, a fotografia que o Rodolfo Sanches fez, tinha muita luz e sombra em alguns momentos, né? Vieram atores de São Paulo que também cederam cachê. O Rodolfo Sanches também veio cedendo cachê, só com lugar para ficar e alimentação, só que teve que pagar passageira para ele. Lisete Negreiros era essa mulher negra que era muito famosa ali à época. A gente vai ter outras pessoas ali também, como o João Acaiabe, que ele fez lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Depois a Rosa Berardo continuou dirigindo, dirige até hoje. Lançou o primeiro longa dela só em 2019, o Sem Retorno, também muito por causa disso, das leis de incentivo mais atuais. Tem sido premiada aí no Brasil e no mundo inteiro. Já tem mais de 30 filmes aí feitos, dentre documentários, longas, animações, série animada, ficção, que dentro da minha pesquisa eu encontrei 131 mulheres de 1966 até 2022, que dirigiram 306 filmes. 8 mulheres até 2000, de 66 a 2000, dirigiram filmes no século XX. Século XXI, de 2001 a 2010, 39. 2011 a 2020, 65, por causa do que a Thaís falou aí, das leis de incentivo, dos cursos, das mostras, da tecnologia que mudou. De 2021 e 2022, 19 mulheres. A gente vê isso aqui nesse gráfico, como que isso está representado. 240, eu fiquei achando interessante, Thaís, porque você falou que a maior parte dos filmes foram ficções, né? E aqui na minha pesquisa, as mulheres dirigiram mais documentários do que ficções. Isso se explica também, gente. Se a gente for explicar as relações de gênero, isso é explicável. 244 filmes de direção solo, 62 compartilhada, 45 filmes com direção mista e 17 compartilhada entre mulheres. Então, aqui a gente vê um pouquinho para poder entender. A direção solo, 80%. O fato das mulheres dirigirem mais filmes compartilhados com homens também é uma outra explicação. Elas fizeram mais curtas, 243. O meu dado é um pouquinho diferente, é 21 longas. Eu não considero diretora que veio de outro estado e veio fazer um filme em Goiás e foi embora. Eu considerei a Cici Pinheiro, tá? Porque eu estou falando da direção, não do filme pronto. Médias metragens 16. Alguns não foram identificados. Então, mais curtas-metragens elas fizeram, mais documentários elas fizeram. Das 18 mulheres que dirigiram longas, 21 foram longas-metragens, 15 documentários, 5 ficção. Então, elas fizeram mais documentários, seguida por ficções, 78. Depois animação, e aqui tem o restante, são outros filmes. Apareceu no catálogo Videodança. Eu sei que tem uma discussão entre ser filme dança, videodança, mas no catálogo estava assim, e eu considerei, tá? Quantidade aqui por gênero, para a gente ter uma percepção. E muito obrigada. Amanhã a gente continua com cinema contemporâneo e com a Silvana Bellini. Silvana Bellini atua como roteirista, diretora e produtora, teve várias premiações com o filme Diriti de Deburé, Primavera Púrpura, Sujos de Carmim, Pensão Alimentícia. Está lançando no FICA desse ano, de 2024, o filme Juvana de Chacriabá e em produção Desenhos do Som e Dia de Visita. Doutora e mestra em Sociologia pelo Unesp, tem trabalhado em vários projetos e buscado na narrativa audiovisual a intertextualidade entre o fazer cinema e o pensar os direitos. Passo a palavra para Silvana Bellini. Meu nome
é Silvana Bellini, eu sou professora do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás e eu acho que eu sou a velha mais jovem do cinema de Goiás. Então, eu sou a mais velha aqui da sala, mas, em compensação, eu sou a mais jovem no cinema, porque eu fui fazer cinema com 50 anos. Eu tive a oportunidade, em 2016, de entrar no curso de cinema no IF. Eu fui fazer o curso de cinema com essa perspectiva. Eu vou lá para eu aprender coisas para eu usar no curso de Direito. E eu cheguei lá dizendo, eu falava, eu verbalizava que eu nunca ia fazer um filme. E até um dia eu falei com a professora Marcela Borella, e a Marcela me deu uma chamada, falou, olha, mas aqui você vai ter que fazer pelo menos um. Pelo menos um você vai ter que fazer, para você terminar o curso. E eu entrei em pânico, né? Falei, gente, não tem competência para isso, não. E aí, logo em seguida, uma das disciplinas foi pedido um exercício etnobiográfico. Eu propus fazer um exercício sobre a feitura das bonecas. E aí o professor apoiou e eu fui atrás disso. E aí eu fiz o exercício, né, etnobiográfico chamado Diriti de Bedebure. E aí logo teve o FICA 2018. E aí as pessoas falam para mim, põe o Diriti no FICA. Eu falava, não, gente, é só um exercício. É só um exercício. Não é filme, é um exercício. Mas não, põe. Aí eu coloquei, eu fiz a inscrição e foi selecionado. Eu fiquei numa alegria, gente. Fiquei numa alegria, porque eu falei, meu Deus, que felicidade. Nossa, entrou meu exercício. E aí, no dia da premiação, o filme ganhou melhor filme goiano em 2018. Aí eu falei, meu Deus, eu fiquei feliz demais. Falei, tá bom, então, pera lá um pouquinho. Esse exercício é um filme, então? Eu achava que exercício era exercício, filme era filme. Eu não tinha entendido. E aí eu falei, mas então, se esse exercício for filme, então acho que eu sei fazer, eu vou pensar outros exercícios. E eu acho que isso foi um pontapé muito, muito forte para mim, sabe? Muito forte, porque essa experiência, ela me trouxe uma possibilidade que talvez eu ia ficar com aquela visão anterior. Então, eu começo a perceber a possibilidade / necessidade de juntar categorias de análise. Então, eu começo a pensar o filme, não só o direitinho, mas pensar filme a partir de uma perspectiva sociológica, a partir de uma perspectiva jurídica, para se fazer isso a partir do cinema. Quando eu vi que eu podia fazer um exercício e que eu podia pensar a partir dessas categorias para fazer um filme, aí a minha motivação mudou. Eu comecei a olhar para a vida de algumas pessoas. Então, eu sei que esses filmes são muito poucos, né? Eu acho que são muito poucos, porque eu comecei há pouco tempo, né? Por isso que eu comecei a minha fala falando para vocês que eu sou a velha mais jovem do cinema, que é pouco tempo que eu estou nesse campo, né? Mas uma coisa que tem me provocado é literalmente a vida das pessoas. Eu acho que o Cosmos tem sido muito bom para mim, tem me dado bons personagens, boas personagens, sabe? Personagens fortes, como a Diriti, como a Diriti, essa indígena que eu falei para vocês desse primeiro filme, como a Rosângela Piovisani. Rosângela Piovisani é a personagem do filme Primavera Púrpura, e esse filme eu tenho um grande carinho por ele, porque é uma mulher que representa o movimento de mulheres camponesas, o MMC, e é uma mulher que ela só come aquilo que ela produz. Então, ela morava numa chácara autossustentável perto de Brasília, e ela foi fazer curso de Direito em Goiás, com 54 anos, e ela ficava na pedagogia da alternância, 3 meses na chácara dela, 3 meses na UFG. Nos 3 meses que ela estava na UFG, ela achava que não fazia sentido ela
ela não plantar e comer aquilo que ela sempre fez. Então, ela começou a plantar nos vasos ali, alface, couve, plantava bananeira lá no quintal do Santana. Então, é uma pessoa incrível. E depois eu fiz uma ficção, que era o Sujas de Carmim, que é que também fala de opressões de mulheres, embora seja um filme bastante leve. Ele fala da opressão de duas mulheres de classes sociais diferentes, que tinha opressões diferentes, porque uma era oprimida pelos patrões e a outra era oprimida pelo marido, mas elas tinham uma coisa em comum, que era a paixão pelo cantor Vando. E o filme fala sobre a saga delas, uma é de Florianópolis, outra é de Goiânia, e a saga delas quando elas ficam sabendo que o Vando morre. Então, elas querem ir lá prestar a última homenagem. Então, o filme é sobre isso, é uma ficção leve, foi gravado na pandemia, um filme que eu fiz sem roteiro, eu tinha o roteiro na cabeça, então eu fui gravando sem roteiro, e teve algumas coisas que não ficaram como eu queria inicialmente, por causa da pandemia, porque ele foi gravado em 3 etapas. Um outro filme também que eu fiz, que é um curta, eu tentei falar das questões da pensão alimentícia, porque eu dou aula sobre pensão alimentícia. E eu sei o quanto o sistema jurídico não dá conta de resolver uma questão tão grave socialmente. Então, eu fiz uma ficção para dar uma alternativazinha, não significa que é a correta. Para a personagem, eu dei uma solução para ela, né, que não foi jurídica, eu já tinha tentado todas as possibilidades. Eu pego um pouco de direito, embora eu não trabalhe com as questões rígidas do direito, tão poucos legalistas do direito, mas a ideia do direito está em todos os filmes. É o direito da mulher camponesa, é o direito das mulheres não serem oprimidas, independente da sua cor, da sua raça, da sua classe, que é o caso das Sujas de Carmim, e o direito de elas não serem exploradas, oprimidas e terem que entrar no sistema empobrecedor que é destinado às mulheres, principalmente 53% dos domicílios no Brasil são regidos por mulheres, e quando esses homens não pagam pensão, eles ficam mais ricos, mesmo sendo pobres, e vão empobrecendo essas mulheres. Então acho que é um pouco disso assim, que me move e que me provoca. Esses filmes, gente, que eu fiz até então, eles são filmes que eu fiz em parcerias, sabe? Eu vou falar sem dinheiro, mas não tem como fazer filme sem dinheiro. Mas é com pouco dinheiro e muita parceria. Muita parceria. A gente precisa fazer equipes bacanas, agradáveis, sets agradáveis. Claro, gente, eu não estou dizendo que não tenha problemas no set, não é isso. Todo set tem problema. Todo set tem problema. O que eu estou dizendo é que não é bacana ter pessoas que criem problemas. Porque problemas terão. Só que se a gente tiver uma equipe bacana, nós vamos resolvendo os problemas. Né? Essa é a minha utopia. Então, eu acho que é isso. O cinema tem me provocado a trazer empiria para a realidade do direito e trazer o direito para eu discutir temáticas audiovisuais. E agora vamos continuar. Eu vou mostrar agora para vocês, né, sobre o quantitativo de mulheres que dirigiram filmes aqui no estado de Goiás. No século XXI, na primeira década de 2001 a 2010, nós tivemos 39 mulheres, isso de acordo com o material que eu encontrei, né? Pode ser que esse número seja maior. No século XXI, de 2011 a 2020, a gente tem 65 mulheres que mais dirigiram dentro desse levantamento que eu fiz. Roxane Torres, Rosa Berardo, Marli Mendanha e Dagmar Talga, lá da cidade de Goiás, a Marli Mendanha e a Dagmar Talga. Marli Mendanha, ela faz filmes assim com a estética mais caseira, digamos assim.
Dentro desse levantamento, de que mulheres estamos falando? Estamos falando de 65% de mulheres brancas que atuaram nesse cargo de diretora aqui no estado de Goiás, 13% de mulheres negras, 3% de mulheres indígenas, e aí 3% de mulheres pardas, embora parda, podem ser pessoas negras, podem ser pessoas racializadas, né? Indígenas. Destaques dentre as mulheres negras. A gente sabe que as mulheres brancas começaram a dirigir muito antes das mulheres negras, né? E das mulheres indígenas e trans. A gente vai ter Ceci Pinheiro ali em 1966, que não lança, não finaliza. Passam-se muitos e muitos anos para a gente ter mais uma mulher negra aí na direção. A gente vem aí com a Larissa Fernandes em 2009. Então, vem a Marli Mendonça e vem Larissa Fernandes aí, reinaugurando esse lugar aí de mulheres negras na direção. Thaís Inácia, Tainara Rezende, Vanessa Gouveia, Lucinete Moraes, Marta Calunga e Luísa Registá. A Larissa Fernandes, gente, ela começa lá na Panaceia, com a produtora, ela sai da UEG, né, do curso de cinema e audiovisual da UEG. Ela só tem, até o momento, lançado 3 filmes, Enquanto, que foi um filme universitário, mas que consta em catálogo de cinema, de 2009, Uma Carta para Heitor, de 2014, A Viagem de Ícaro, de 2018. Compartilhou com o Caco Olímpio. E hoje, Larissa Fernandes está na Globo, dirigindo novelas. Uma delas foi Amor Perfeito. A Vanessa Gouveia, que é essa diretora que está de roupa vermelha, também é formada lá no cinema da UEG, mas ela coloca essas personagens mulheres negras, como Viúva Negra, sempre valorizando essas figuras, tanto quanto mulheres, quanto a questão de raça. A Vanessa Gouveia fez a primeira iniciativa, junto com o Rafael Gustavo e com o Toti Cardoso. Eles fizeram a mostra Filmes de Preto, eles conseguiram realizar essa mostra, que é o primeiro movimento que eu vi em Goiânia, feito por, que tem mulheres ali, sobre o que a gente chama de cinema negro. A gente vai ter também aí a Thaís Inácia e a Tainara Rezende, com Rio das Almas e Negras Memórias e outros filmes. Tainara Rezende, ela é a primeira a escrever sobre mulheres na fotografia, né, diretora de fotografia, no trabalho de conclusão de curso dela no cinema. Se eu não me engano, a Thaís Inácia, ela é formada em turismo e ela trabalha com dança. A Thaís Inácia e a Tainara Rezende, que são mulheres negras, trazem esse filme aí, tratando da história de Pirinópolis, a respeito do Frota, que foi um coronel muito cruel e que fazia exploração de ouro e mandava matar muitas pessoas escravizadas. E aí a forma que elas enquadram essa luta da resistência, a história do Frota, quando vocês vão ler, vão procurar a história dele, ela está no filme. Aí você entende bem o roteiro do filme, o que é que está ali. Teve uma equipe grande trabalhando nesse filme aí, nos ensaios e tudo mais. O filme Marta Calunga foi outro filme aí que rodou muito, que fez muito sucesso. A gente vai ter a Lucinete Moraes, a Marta Calunga e a Tainara Rezende na direção. A Lucinete Moraes convida a Marta Calunga para atuar na direção, então a Marta Calunga ela é personagem, e ela também acaba atuando na direção quando ela fala assim, tá, mas eu quero fazer uma cena no Bar dos Homens. E ela começa a atuar, é a primeira mulher preta, retinta, de pele retinta, quilombola, do povo Calunga, da Chapada dos Veadeiros, aqui em Goiás, atuar na direção de filmes. Agora a gente ter também a Alcileia Torres, que dirigiu o Meada Cor Calunga, que está no FICA, para quem não é daqui, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Esse set aqui elas foi a única experiência que alguém me contou, que não é o primeiro, né, só com mulheres atuando no set, mas foi a primeira experiência que alguém me contou que levaram as crianças para o set. Escolaridade das diretoras. Maior parte é um cinema branco, de uma elite intelectual e de mulheres acadêmicas. Então, somente uma tinha o ensino médio. Algumas professoras, mulheres com mais de uma graduação, com mestrado, doutorado. As mulheres, elas estão estudando mais. 2 mulheres trans foram encontradas, a Alana Ferreira e a Júlia Cândido.
4 indígenas, Edileide Lopes Guajajara, Núbia Lavarita Javaé, Itan Derri Castanheda Temessa, ela é mexicana e está fazendo doutorado, e Ana Luísa Regissá, que é indígena. O Mistério do Caçador, que é esse primeiro filme feito por indígenas, são pessoas que foram estudar na UFG, em Goiânia, e já foram embora. E aí eu quero chamar a atenção para Daniela Ribeiro de Souza, que está morando na cidade de Goiás agora, mas na época dessa pesquisa minha, ela tinha feito 2 documentários, Raizeiros Saberes Ameaçados, eu chamo de cinema chapadense ou cinema serratense, o que ela faz, a Marta Calunga, Ana Luísa, né? Entrevistando aqui a dona Flor do Moinho, que foi uma raizeira parteira extremamente famosa, assim, extremamente importante aqui para a gente no estado de Goiás, que faleceu no ano passado, mas os filmes contam a história dela também, né? A temática lésbica só vai aparecer nos filmes a partir de 2015, pode ser que alguém depois venha e encontre outro mais antigo. O primeiro foi o Entre Nós, da Patrícia Guedes, Isolada e À Beira de Mim, da Ana Domitila Rosa, e o Guia Desorientador do Sexo entre Mulheres, de Poliana Marques. 9 cidades apareceram essas mulheres aí até 2022. Goiânia, 80 mulheres, Cidade de Goiás, 9, até aquele momento, que elas podem ter se mudado também. Alto Paraíso de Goiás, 6, Aparecida de Goiânia, 3, Senador Canedo, 2, Anápolis, 2, Pirinópolis, 3, Cavalcante, 1, Bela Vista de Goiás, 1. Na animação, que é outra coisa interessante que aparece, a gente vai ter a Daléu Acarpetrilo, que veio de fora, morar em Goiás, e abre a primeira escola para ensinar animação publicitária em Goiás. Ela com o marido dela, extremamente importante a figura dela. No mesmo ano que a Cici Pinheiro vai fazer o Ermitão do Muquem, lá em 1966. A Alice Antunes foi a primeira mulher premiada no FICA, no 5º FICA, com animação Na Linha do Horizonte. Só tinha 17 anos, fazia publicidade, o povo curtiu muito com a cara dela. Como assim você quer fazer um filme sobre baleia? Né? Ela fez para o FICA. Algumas pessoas, principalmente antigamente, faziam filmes para o FICA. Então o FICA lançou muita gente, como também formou muita gente quando não tínhamos 2 faculdades de cinema no estado. Então o povo curtiu lá, falou, como assim, baleia em Goiás? Tá louca? Jamais. E ela foi premiada. Fez outras animações também. Marli Mendanha, lá da cidade de Goiás, que também se formou através do FICA, fazendo cursos, oficinas. Ela tem uma animação em stop motion, eu encontrei 2 animações em stop motion mais antigas, que é A Cor do Ouro, e ela estreou, ela é o primeiro filme vilaboense a participar do FICA, foi o Repintando a Nossa História. Temos essa animação aqui de Elma Laurentina, Uma Vez, que é fantástica, em processo de rotoscopia, que vai beber na fonte das histórias em quadrinhos. Isabela Veiga, com 2 animações. Márcia Deretti, para mim, ela é a figura mais importante da animação hoje no estado de Goiás. Já participou do Lanterna Mágica, tem a Escola Goiana de Desenho Animado, propõe o Dia da Animação. Tem a Rosa Berardi também, que se embrenha a fazer animação há alguns anos. E agora ela lançou a série animada Aninha, a Infância de Cora Coralina. São vários episódios aí. Muito obrigada. Espero pelo menos ser rápido, mas espero ter instigado vocês a conhecerem o trabalho das mulheres realizado em Goiás, nesse cinema feito em Goiás, como disse a Silvana Bellini na entrevista que eu fiz com ela, né, para minha pesquisa de doutorado. A gente fala cinema goiano no modo popular de dizer, mas o que a gente tem aqui é um cinema feito em Goiás. Obrigada pela presença de todas as pessoas que estiveram aqui, da Silvana e das clandestinas.